TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Você continua ligado aqui na tela da TV Criciúma, onde você tem todas as informações de tudo que acontece na nossa região, seja na área política, na área da cultura, na área comunitária, tudo passa aqui pela tela do canal 19. Então você tem que ficar ligado sempre aqui. Agora, se você quiser ver ou rever os quadros que são apresentados aqui no programa, as matérias e tudo mais, você pode acessar agora o site tvcriciuma.com.br, www.tvcriciuma.com.br. Você participa do nosso programa através de mensagem de texto pelo telefone 9979-3532. E para falar com a nossa produção, aí você liga para 3433-2528, 3433-2528. Abro o segundo bloco desta quinta-feira, desejando uma boa tarde ao nosso psicólogo, Dr. Eduardo Burigo. Muito boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, espectadores também. Eduardo, hoje nós recebemos uma informação bem bacana, até a gente quer dar os parabéns, e eu gostaria que já foi assunto, inclusive, aqui nos nossos quadros. Sim. Então a gente vai abrir hoje falando um pouquinho sobre isso também. Porque o GAPAC, aqui de Criciúma, está completando 18 anos. E ontem eu conversava com a Anne e ainda dizia, agora o GAPAC tem que tomar cuidado porque pode ser preso, né? Atingiu a maioridade, agora já pode tirar a carteira de motorista. Brincadeira à parte, o GAPAC é uma entidade que auxilia muito as pessoas que adquirem, se é que posso dizer assim, o vírus HIV/AIDS. Né? Então as pessoas, geralmente quando elas descobrem que são portadoras do vírus, elas ficam meio que sem rumo. Então tem que ter alguém, um psicólogo, alguém voltado a essa área, para que possa ajudar essas pessoas, né, a saber lidar com essa situação. O GAPAC faz essa parte também educacional da história, mas também dá um auxílio contínuo a essas pessoas que são portadoras do HIV/AIDS. Então, a gente quer dar os parabéns à equipe, a Alba também, a Anne, o pessoal todo que trabalha lá no GAPAC lá, eles estão situados ali na Prefeitura Velha. Se você quiser informações, se você quiser saber um pouco mais sobre doenças sexualmente transmissíveis, você pode ir até o GAPAC. O GAPAC tem pessoas lá bem bacanas que vão conversar com você, vão tirar dúvidas. E a gente vai começar o programa de hoje em comemoração a esses 18 anos do GAPAC, falando um pouquinho dessas pessoas. Porque ainda, por mais que se saiba que a AIDS, o HIV/AIDS, não mata, ele é uma doença que não tem cura, né? Ele é uma doença grave, sim. Mas a pessoa pode conviver e viver com esse vírus tranquilamente, que muitas delas, aí eu ouso dizer, não sei se uma porcentagem, acho que mais de 50%, nem morrem desse vírus, né, doutor? Estou errado? Você está certo, Daniel. Ter o vírus HIV não quer dizer que a pessoa vai desenvolver a AIDS. Né? A AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida através do vírus. Bom, se a pessoa contraiu o vírus das formas que a população já conhece, né, e não faz o tratamento, esse vírus destrói o sistema imunológico que nos protege das doenças. Mas se o vírus está sob controle, o nosso sistema imunológico não é destruído. E aí a pessoa não morre, né, o portador do vírus, que não trata, o vírus ataca o sistema imunológico e ela não morre em função de ter AIDS, vai morrer de outros fatores. Né? Me chamou muita atenção, Daniel, nessa terça eu estava escutando um programa de FM muito famoso, humorístico, né? Que tem à tarde e no começo da noite. E eles falavam sobre isso, né? Falavam sobre isso, da possibilidade de negativar o exame, que isso já é público, é notório, é sabido. Desde que você, meu amigo, minha amiga, que teve o exame de HIV positivo, busque o tratamento. Esse negativar, explica para o nosso telespectador o que é, através do medicamento que é cedido para os portadores, é isso? Exatamente, através do coquetel, né, do coquetel anti-HIV, que existe de graça entre aspas, porque nós pagamos os impostos, né? Mas existe o acesso livre nos postos de saúde da prefeitura de qualquer cidade brasileira, porque o SUS, ele contempla o tratamento. Tomar o coquetel é muito importante, mas como você falou, um atendimento psicológico para tratar o baque da notícia e mudanças de hábito daquela pessoa
que contraiu o vírus, né? Mudanças de hábito no sentido de uma vida mais saudável, né, Daniel? Uma alimentação mais saudável, horas de sono, repouso, não passar noites em claro, né? Realmente cuidar da própria saúde, cuidar para que o seu sistema imunológico não tenha uma queda, e aí sim, aí um simples resfriado, não é mesmo? Uma simples febre, uma simples infecção dentária pode levar a pessoa a óbito, porque o sistema imunológico está fraquinho, está bem destruído. Agora eu vou pedir uma explicação para o senhor aqui, porque o nosso telespectador pode estar se perguntando assim, mas o doutor Eduardo é psicólogo, o que ele tem a ver? Ele não é médico nem nada. Qual é a formação que o senhor tem? Explica para o nosso telespectador que tem a autoridade de falar sobre isso. Sim, eu fiz um estágio, né, na minha época da universidade, fiz um estágio no hospital, no HGE, Hospital Geral do Estado de Salvador. Entrevistei 8 mulheres que estavam internadas, né, que adquiriram o vírus, e fui atrás de literatura, fui atrás de pesquisa, né, e pude perceber, né, na literatura, na pesquisa, de que a diferença entre ter AIDS e não ter AIDS, popularmente falando, é a taxa, né, é a taxa de células que estão altas ou estão baixas, indicando que as células do HIV estão altas ou estão baixas. Se elas estiverem altas, passarem de uma linha, que é o número X, a pessoa começa a correr riscos. Mas se ela fizer o tratamento adequado, diminui essas taxas e aí o sistema imunológico dela reage, né? Então a gente vê os pacientes começam a engordar, os dentes param de cair, né? O cabelo muda, a pele muda, a autoestima muda, volta a namorar, volta a trabalhar, levar uma vida normal, entre aspas. Mas aquele vírus está lá, está incubadinho, está bem pequenininho. E tomara que ele fique assim para sempre, só continue o tratamento. É isso, é exatamente isso que eu ia perguntar para o senhor. Fazendo o tratamento, porque nós sabemos que quando a pessoa, por exemplo, o diagnóstico antecipado é sempre a melhor forma de tratar, lógico, isso em todos os aspectos, todo tipo de doença. Mas há informações da área da saúde de que quando a pessoa, por exemplo, ela tem um HIV, mas ela não faz um exame, esse vírus pode ficar ali guardadinho, mas ele pode surgir em 10 anos, em 10 anos até 15 anos a pessoa pode adquirir a doença, né, a AIDS, e aí já está um pouco fora de controle. Com a utilização desses medicamentos, desses coquetéis, esse vírus ele fica guardadinho enquanto a pessoa estiver fazendo tratamento, ou mesmo assim ele vai aparecer um dia? Não, ele fica guardadinho porque o nome do coquetel é coquetel retroviral. Retro de dar ré, de vir para trás, né? De regredir a taxa de vírus. Isso é muito comum, né? As pessoas têm o vírus, não fazem exame, né? Exames periódicos, e tem uma vida regrada. Por ter uma vida regrada, o sistema imunológico não cai, né? Então o vírus ele vai se manifestar, como tu falasses, muitas vezes anos depois do contágio, né? Mas a mensagem principal é que as pessoas que têm comportamento de risco façam exames, né, periódicos, para que uma vez que foi diagnosticado o HIV, deu positivo no exame, o mundo não vai acabar com isso, né? Isso que deu HIV positivo, isso significa que a pessoa precisa entrar em tratamento. Ponto final, né? Procurar assistente social nas redes públicas que existe, psicólogo nas redes públicas que existe, médico, enfermagem, toda uma rede de tratamento e a medicação. E tomar a medicação, começar a participar de palestras, começar a se informar sobre o tema. A informação ainda talvez possa ajudar muito mais do que qualquer coisa. Com certeza, a informação junto com o tratamento. Bacana. Agora, vamos entrar agora um pouquinho na questão psicológica, né, que é o que o doutor Eduardo realmente pode falar assim com autoridade mesmo. Doutor, porque a AIDS é uma doença nova, a gente pode dizer que é nova, né? Tem o quê? 20, 30 anos no máximo, acredito? Sim, quando foi descoberto os primeiros casos. Década de 80. E hoje em dia, vou dizer aqui de passagem que Criciúma está entre as primeiras cidades do Brasil em números de portadores de vírus HIV. Isso porque ainda não está contabilizado as pessoas que nunca fizeram exame, por exemplo, que estão no grupo de risco, mas nunca fizeram exames, né? Certo. Mas a gente sabe que existe um preconceito muito grande em relação às pessoas que têm o vírus. Pergunto para o senhor, se é um vírus que
não mata havendo um tratamento, né? Ele prolonga muito mais ou até não mata, propriamente dito. A pessoa consegue ter uma vida completamente normal. O risco de contágio é mínimo, a pessoa tendo os seus cuidados, né? Porque não pega apertando a mão, não pega comendo no mesmo talher, sim, enfim. sentando a gente sabe que no mesmo assento. Exatamente, tudo isso. Mesmo as pessoas sabendo disso, e a imprensa, nós, mídia, batendo nessa tecla sempre, e aqui no programa a gente procura fazer isso sempre, esse assunto a gente já conversou várias vezes aqui. Sim. Por que ainda existe esse preconceito? Qual é o medo que as pessoas normais, as que não têm o vírus, têm em relação às pessoas que são portadoras? Daniel, o preconceito ele é um fenômeno psicológico que sempre vai existir. E o preconceito não é só com o portador do HIV, não, com o portador de outras doenças. Por exemplo, se a pessoa tem uma doença de pele, existe preconceito com relação. Se a pessoa tem um câncer, existe preconceito com relação ao câncer. E o HIV ele não é diferente. O que eu quero deixar claro é para não criarmos problema onde não tem. Não fazermos um drama, um fim do mundo, entrar em desespero porque tem o HIV. Eu penso que esse preconceito ele começou na década de 80, porque como se estava começando a pesquisar, começando a escrever, começando a tratar o HIV... E apareceu os casos, porque quando apareceu já, as pessoas parece que já apareceram em fase terminal, né? Isso. Porque era um vírus que não se havia conhecimento. Exato. Quando ele apareceu, ele já vinha para matar. Ele já vinha para matar, porque se demoravam para fazer os exames e não existia a ciência, não tinha na época criado medicações para combater o vírus. Então era praticamente isolar, porque também não sabia as formas de contágio, né? Isolar e dar um conforto até a pessoa chegar a óbito. E também num grupo de pessoas com comportamento sexual diferente da maioria da população, que eram pessoas homossexuais na época. Então, como se pesquisava muito com os homossexuais, criou-se também uma ilusão que só esse grupo de pessoas com esse comportamento sexual é que ia desenvolver o HIV. Hoje não. Visto que na minha pesquisa em Salvador, na Bahia, eram mulheres fiéis aos maridos. E foram contaminadas pelos maridos que tinham casos extraconjugais. E chegavam em casa e contaminavam elas por via sexual. Né? Agora, eu percebo que o preconceito ele existe, mas está diminuindo. E a tendência é diminuir com o tempo, mas acabar, infelizmente, nunca vai acabar, porque a sociedade, o ser humano, infelizmente, ele tem esse lado, ele tem esse tipo de comportamento de que algumas pessoas que já não estão bem, vai lá e se pisa para as pessoas piorarem. Vamos falar agora diretamente ao portador. E vamos tirar as dúvidas, doutor. Para quem de repente faz um exame e descobre agora, né? Então a gente já vai deixar bem claro aqui para que você não tenha problema. Exatamente por esse preconceito e essa impressão de que o HIV ele é pego exatamente pela questão feia da situação, né? Por exemplo, no início achava-se que só os homossexuais, pela prática, adquiriam esse vírus, né? A pessoa que adquiriu o vírus, o que ela deve fazer no sentido de que quando ela descobriu, ela já tem informações suficientes, sabe como tratar, procurar, mas como ela lida com a família? O senhor acha que, na sua opinião, a pessoa deve contar para alguém ou ela deve cuidar daquilo sozinho? Em outras palavras falando, o HIV ele é um vírus egoísta, onde ele deixa aquela dor só para a pessoa e tem que ser assim? Ou a pessoa tem que conversar com amigos, com família? A sua pergunta é muito, muito importante, porque é muito comum essa dúvida. Primeiro, ele tem que abrir o jogo totalmente para a equipe médica que está cuidando dele. Tá? E ser super sincera e super aberta, porque quanto mais informações do cotidiano dele ele der para essa equipe médica, mais a equipe médica vai poder ajudá-lo. Contar para a família, isso eu já deixo em caráter de cada pessoa. Né? Existem familiares que vão entender, existem familiares que não vão entender. Né? E eu penso que isso é uma notícia, uma decisão muito própria da pessoa. É importante ela buscar amigos
familiares, colegas, conhecidos, que primeiramente não vão julgar, não vão criticar, não vão fazer comentários que a coloquem cada vez mais para baixo. Se você que está assistindo o programa tem algumas pessoas que vão criticar, vão humilhar, vão debochar, vão rir, essas pessoas não precisam saber, né, que você está com o vírus positivo, lembrando. Não está com AIDS ainda, está com o vírus positivo. Assim como tem, né, o vírus da gripe, tem pessoas que morrem de gripe, né, tem pessoas que morrem de herpes, o vírus da herpes, e tantos outros vírus e outras bactérias, né, que se tratados não levam a óbito, mas se não tratados complicam em muito a vida da pessoa. Entendi. Para a gente partir aqui para o nosso encerramento, eu vou lembrar que esse é um assunto que o Dr. Eduardo já debateu várias vezes aqui conosco, né? As dúvidas, quando surgem, elas sempre parecem que são as mesmas perguntas, então, assim, dá a impressão que as informações mais básicas tem gente que ainda não teve, né? Por isso que a gente continua falando aqui. Quando o doutor falou no início do programa, no início do quadro, que a forma de contágio todo mundo já conhece, não custa a gente repetir aqui. Quais são, doutores? Doutor. Bom, existe o caso de transfusão direta de sangue, né? E o caso de contato sexual com o sêmen, né? Sem a proteção da camisinha. Esses dois contatos são os contatos mais básicos, né? E motivar as pessoas que estão passando por essas dúvidas, né? Que não se encastelem dentro de casa, né? O isolamento, a baixa autoestima, a depressão, só vai acelerar, infelizmente, né? O processo de adoecimento e de problemas de saúde da pessoa. Então, foi falado que o GAPAC está fazendo 18 anos, né? Então procurar os postos de saúde, hospitais, o GAPAC, existem grupos de autoajuda, como existem os alcoólicos anônimos, por exemplo, que as pessoas vão lá para partilhar as suas dificuldades com a bebida de álcool. Também existem os grupos que as pessoas vão partilhar, né? Orientados por assistente social, por enfermeiros, por médicos, psicólogos, pessoas na mesma situação, não diria problema, pessoas na mesma situação vão trocar informações, vão trocar macetes, vão se ajudar mutuamente para seguir a vida mesmo com o HIV. Como aqui a gente fala a verdade, eu vou fazer uma pergunta agora aqui, quer ver? O senhor acha que esse vírus, lógico, a gente sabe que ele é um vírus contagioso, né, dentro dessas formas aí, mas ele é um vírus fácil de pegar ou nem tanto assim? Não. Numa primeira relação, por exemplo, a pessoa já pega ou de repente não? Não necessariamente. Não necessariamente? Vai depender do quê? Do sistema da pessoa que não tem? Sim, da quantidade, da frequência, da forma como foi feita a relação sexual, né? Mas não vamos arriscar. Lógico. Não vamos arriscar. Isso que a gente deixa bem claro. Não vamos arriscar. Então tá certo. Para a gente encerrar, doutor, a sua mensagem final. Antes da cura aparecer, deve então existir essa cura interna, essa cura no sentido de se defender das pessoas, de ter informação. Tem que haver isso aí? Deixa a sua mensagem final, por favor. Tem e precisa haver isso. E eu completo, né, o teu comentário com o autodefender e o auto-perdão, né? Então, as pessoas se criticam muito por ter adquirido o vírus, se culpam, se flagelam, muitas vezes fisicamente, hein, Daniel? Deixam de se divertir, deixam de sorrir, deixam de cuidar dos seus cachorrinhos, deixam de namorar, deixam de trabalhar, deixam de fazer sonhos, deixam de fazer prestação de carro, de casa, de eletrodoméstico. Por quê? Porque acham que vão morrer antes? Exatamente. Exatamente. Ainda tem essa cultura. Entram no processo de autopunição. Entram num processo de se colocar cada vez mais para baixo. Não tem nem que se colocar para baixo e nem que se colocar para cima. Segue a vida, busca o tratamento e vamos viver a vida porque ela é muito boa. É verdade. Você pode rever esse quadro, se você ligou a sua televisão agora e perdeu o assunto de hoje, você pode acessar tvcriciúma.com.br a partir das 4 horas da tarde. Esse quadro já vai estar lá para você ver e rever a hora que você quiser. Aí, olha só que bacana, lá na página do Dr. Eduardo, quando você entra, acima do comentário, acima do vídeo e tal, tem um botãozinho que quando que é assim, ó, enviar a um amigo.
Aí, de repente, você tem um amigo que está passando por essa situação, Sim. né? Você pode entrar ali, coloca o e-mail, já vai direto para a caixa de e-mail do seu amigo. Aí o seu amigo pode assistir essa matéria e assim você pode fazer também com os outros quadros. Eu recebi muitos elogios a respeito do nosso quadro falando sobre relacionamento. Certo. Duas pessoas que passavam exatamente por aquilo que a gente falou aqui disseram, olha, muito bacana o assunto, né? Alguns assuntos as pessoas têm medo de se comunicar com a gente aqui, mas você pode mandar o seu e-mail, você pode mandar a sua mensagem, a gente não vai divulgar o seu nome, mas para que a gente possa falar diretamente sobre aquele seu problema. Tá legal então? Doutor, muito obrigado. Pode me telefonar, né, Daniel? Já que eu me preparei, Pois é. cada vez Qual é o mais seu telefone? me preparando para lidar com esses temas, o 9993 2690. 9993 2690. O senhor atende aonde? Eu atendo no edifício Partenon, né, na sala 604, no centro de Criciúma. Entre o Corpo de Bombeiros, ali no centro, e a Avenida Centenário. O bistequinho ali, né? Exatamente, naquelas imediações. Aí você pode pegar no nosso site também, que eu vou colocar lá para você poder entrar em contato direto com o Dr. Eduardo. Bacana, então? TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.